Olá, meus amigos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva mais uma vez. É com alegria que mais uma vez nos encontramos para dar seguimento ao nosso estudo da obra Coragem, de Chico Xavier, para fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa autoestima, a nossa coragem, a nossa esperança, o nosso ânimo para vencermos a batalha, a luta e as labutas de cada dia. E hoje nós avançamos para o capítulo 11, que é mais uma mensagem do Espírito Emmanuel, que tem um título interessante, Confiança Recíproca, e fala da confiança de Deus em nós, a fé de Deus em nós, numa relação em que é tratada também a nossa fé diante de Deus. Muitas vezes nós pensamos na nossa fé na condição daquele que crê, daquele que acredita, daquele que confia no Pai, que confia no Criador, que confia em Deus. Existem aí em alguns veículos, em algumas janelas, aquele adesivo, aquela frase, Deus é fiel. Eu confesso que me soa um tanto quanto estranho esta frase, Deus é fiel, porque ela, de certa maneira, humaniza Deus, como se ele poderia, em tese, ser fiel ou não, mas Deus é fiel. E quando a gente pensa num ser que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, a perfeição absoluta, a questão de ser ou não fiel é uma relação que nem se cogita. E também o Deus ser fiel, muitas vezes parece que coloca Deus na condição daquele que me prometeu algo. Dá uma certa invertida aí na perspectiva, enquanto nós é que, como filhos, devemos corresponder à vontade do Pai, ao investimento, aos talentos que Ele nos oferece. Quando eu coloco Deus é fiel, parece que é assim, aquela velha forma de pensar. Não, eu me submeti, eu passei a crer em Deus, aí eu me submeti ali às exigências litúrgicas, então também eu espero que Deus agora corresponda, que Ele seja fiel a mim, que Ele não me abandone, que Ele não me traia. Então, eu confesso que quando eu vejo essa frase, de modo, claro, de modo sintético, aqui eu ampliei, vem essas reflexões, mas é claro que é um entendimento respeitoso. Mas e quanto à nossa percepção de talvez não sermos dignos da confiança de Deus? Às vezes algumas pessoas falam, algumas pessoas têm um certo receio de exercer uma atividade, de falar em público uma mensagem positiva, de procurar dar bons exemplos, porque não se sentem dignas de confiança, talvez de respeitabilidade naquele campo, por conta dos equívocos que já tenha praticado. E é em relação a isso que Emmanuel vem ampliar aí a nossa autoestima e mostrar qual é a relação de Deus em relação em face de nós, né? nessa questão de ter a confiança ou não. Confiança é justamente algo que exige parceria, uma fiança com. Lembremos aí quando alguém é preso e aí, né, paga a fiança, é uma espécie de garantia. Olha, eu estou pagando isso aqui para garantir que eu vou me submeter ao processo, que eu vou comparecer, que eu vou fazer isso e aquilo. No Brasil, a fiança tem pouca força, porque, e sobretudo na instância judicial, ela é pouco utilizada, os valores são pouco representativos ali de exigir do outro realmente uma demonstração maior de empenho. Então a gente vê muito em filme americano tudo, mas no Brasil há um certo desprezo aí maior pela utilização da fiança. A autoridade policial, os delegados de polícia utilizam nos casos em que é cabível, mas na fase judicial ela pouco tem existido. Mas essa ideia, né, aqui, confiança, então, ter essa fidelidade recíproca com alguém, então ter confiança em face do outro. Mas o que é que Emmanuel vem nos trazer? Qual é a reflexão? Muitos companheiros na Terra se declaram indignos, ou seja,
que não são dotados de dignidade, indignos de trabalhar na seara do bem, alegando que não merecem a confiança do Senhor, quando a lógica patenteia outra coisa. A lógica deixa patente que, ao contrário do que muitos companheiros pensam, de que não podem trabalhar no campo do bem porque não são dignos da confiança, não merecem a confiança de Deus, a lógica mostra o contrário, mostra que Deus tem sim confiança em cada um de nós. E como é que Emmanuel chega a esta conclusão? Ele vai exemplificando aqui. Se o Senhor não te observasse o devotamento afetivo, não te entregaria a formação da família, em cuja intimidade criaturas diversas te aguardam carinho e cooperação. Olha, lembremos, todos nós, quase que, claro, existe uma outra situação das pessoas que acabam não tendo família, mas todos nós partimos de um pai e de uma mãe, independente de qual seja, qual tenha sido a relação entre eles. E então aqueles que foram pais e mães tiveram essa confiança de gerar ali fisicamente um filho, a mãe tem essa confiança imensa, sublime, de guardar aquele espírito na sua maturação e cuidar dele depois. Então vejam, recebeu essa confiança que é disseminada em toda a humanidade, para todos aqueles, mesmo as pessoas que cometem equívocos. E olha que grande responsabilidade. Formar a formação da família. A formação da família. Então, o núcleo primeiro da sociedade, o núcleo maior em importância, porque é dele que vão se multiplicando os exemplos. Uma família equilibrada, harmônica, vai gerar filhos, crianças, seres que vão crescer depois e que terão essa tendência maior de harmonia, de correção, de serem pessoas direitas, pessoas trabalhadoras. Então é ali em que é forjado, é moldado um novo ser. O espírito antigo, mas ele vem ali no seio da família e ele vai sendo burilado. Então, e essa responsabilidade é confiada de forma ampla e geral a toda a humanidade. Se não te apreciasses, se o Senhor não te apreciasse o espírito de responsabilidade, não te permitiria desenvolver tarefas de inteligência, através das quais influencias grande número de pessoas. Tarefas de inteligência, ser professor, ser empregador, ser um trabalhador nos mais diversos campos, o campo aí da informática, o campo da química, da biologia, seja lecionando, seja sendo um especialista, seja desenvolvendo uma arte, um ofício passado de pai para filho, mas no campo da inteligência, que nós vamos passando adiante, que nós vamos produzindo no mundo. Através, o trabalho é um dos campos de desenvolvimento da inteligência. Se não acreditasse, sempre o Senhor, se Deus, o Senhor, não acreditasse em tua nobreza de sentimentos, não te induziria a sublimar princípios e atitudes na realização das boas obras, com as quais aprendes a estender-lhe no mundo o reino de amor. Todos nós contamos com a confiança do Pai para a realização das boas obras. Podemos até não realizá-las ou não realizar na quantidade e na qualidade que seria possível, mas nós recebemos o investimento. Então todos nós, e aqui veja, ele acredita, confia em nossa nobreza de sentimentos e trabalhando ali na seara criminal, muitas vezes a gente vê pessoas cometeram crimes, às vezes crimes bárbaros, mas quando se tem uma investigação maior, seja pela via da testemunha, seja nos processos em que há uma autorização judicial de interceptação telefônica, a gente vê que muitas vezes tem um criminoso ali que comete barbaridades, mas ele tem uma família, ele ama ali a sua mãe, o seu filho, a sua esposa. Ele ora. Esses dias eu peguei um processo, olha que curioso, em que a polícia prendeu uma pessoa em flagrante,
traficando drogas, apreendeu legalmente o celular daquele, né, apontado como traficante, pediu autorização ao juiz para vasculhar o conteúdo do celular, e vasculhando o conteúdo do celular, existiam ali várias fotos, filmagens e conversas do WhatsApp, filmagens e fotos. E tem um momento em que o indivíduo está conversando com a esposa que o auxiliava no tráfico, e aí tem fotos, ele aí já começou, e ela mostrando ali um pedaço de droga, a faca, e ela cortando e preparando para vender. E aí, vejam a conversa, estão conversando sobre a preparação da droga. Ah, já levou tanto para fulano, tanto para Beltrano, vai falando. E aí, em determinado momento, o sujeito fala, hoje eu estou querendo ir na igreja. Estou querendo ir na igreja. E ele estava falando sinceramente com a esposa dele. E a gente pensa, nossa, que hipocrisia, que coisa... Está ali praticando crime, tem fotos dele com a arma de fogo apontada, olhando para um lado, para o outro, e querendo ir para a igreja. Mas se a gente for pensar melhor, a gente vai chegar à conclusão, ele ir para a igreja, sem dúvida nenhuma, esse pensamento dele, esse pensamento invasivo ali naquele contexto, talvez seja uma das tentativas do seu benfeitor espiritual de trazer ele para o campo correto da sua programação espiritual, para ali ele ouvir alguma coisa edificante, ouvir uma passagem de Jesus, isso e aquilo. Então vejam que maravilha. Tudo bem, ele está comprometido na sua forma de ver, ele está faltando uma ressonância. Como é que eu quero ser alguém fiel a Deus e ter ali minha religiosidade, mas estou aqui cometendo crime, levando pessoas ao vício, à morte, tendo em confrontos ali armados para manter esse negócio ilícito. Mas é melhor um criminoso que vá à igreja e que lá tenha a oportunidade de receber semente de luz do que um que não vá. E sem dúvida nenhuma esse pensamento, essa vontade veio de um bom espírito. E a esposa fala, vá meu amor, vá mesmo, é bom para melhorar a cabeça. Então veja a confiança da espiritualidade em nós, para que nós nos afastemos dos atalhos e peguemos o curso da caminhada segura que nos é oferecida. Então a confiança está lá. Muitas vezes nós não correspondemos. Se não te reconhecesse o senso de escolha, não te levaria a examinar teorias do bem e do mal, para que abraces livremente o próprio caminho. Então nós todos temos acesso às teorias do bem e do mal, no campo filosófico, no campo sociológico e em especial no campo religioso. E podemos fazer as nossas escolhas. Temos diversas religiões aí que são caminhos para Deus, que vão se adequando às idiosincrasias de cada um, às características, à subjetividade de cada um, à história, à cultura, às preferências. Então tem ali para servir a cada um. E existe também os cultos voltados para o mal, voltados para uma relação escusa e pequena com uma espiritualidade ainda equivocada. Mas nós temos essa abertura para ter acesso a essas teorias. Então Deus confia em nós, confia na nossa possibilidade de melhor escolha. Se não te aceitasse o discernimento, não te facultaria a obtenção desse ou daquele título de competência, com o qual consegues aliviar, melhorar, instruir ou elevar a vida dos semelhantes. Todos nós podemos ter as nossas titulações, mesmo quando não há condições financeiras, existe o estudo público em boa parte dos países, né? Então você pode ter lá sua formação técnica, sua formação científica, e a partir dali dar passos mais largos para aliviar, melhorar, instruir ou elevar a vida dos semelhantes e também a sua própria vida. E aí vem Emmanuel sintetizando: se o Senhor não confiasse em ti, não te emprestaria o filho que educas, a afeição que abençoas, o solo que cultivas e a moeda que dás. Se o Senhor não confiasse em ti, não te emprestaria o filho que educas, todos nós, mães, pais, responsáveis, a afeição que abençoas, o solo que cultivas e a moeda que dás. Não cai uma folha de árvore
sem que o Pai o queira, ensinou-nos Jesus. Toda a possibilidade da criatura na edificação do bem é concessão do Criador. Vejamos, toda a possibilidade, tudo que nos é possível na edificação do bem é uma concessão que Deus nos deu, e se Ele nos deu, nos ofereceu, nos confiou. O crédito vem do Pai Supremo. A aplicação com as responsabilidades consequentes diz respeito a nós. Lembremos aí a parábola dos talentos. O crédito vem de Deus, Ele dá mais crédito para quem tem mais condições, quem já demonstrou uma condição maior. Mas todos nós recebemos os nossos talentos. E para aqueles que se acham dignos, que vão ter que provar ainda por muitos anos que é digno de confiança, lembremos de Saulo de Tarso, perseguidor dos cristãos, que estava indo matar Ananias, e a ele foi confiada por Jesus a tarefa de disseminação do evangelho pelos povos gentios. Era um criminoso convicto, mas Jesus sabia que ele era um vaso adequado, que ele tinha valores, e aí, tocando o seu coração com o toque do amor, fez ele converter-se de Saulo em Paulo. Lembremos de Madalena, uma mulher que poderia ser vista como uma perdida, a última a ser escolhida para a demonstração primeira de que o Cristo vivia, o Cristo ressurrecto ali, materializado. Ele escolhe ela num tempo de patriarcalismo exacerbado, de machismo ferrenho ali, e ele escolhe uma mulher e permitira que ela o seguisse. Veja, porque ele percebeu nela a sinceridade de propósitos, os talentos, e não pediu que ela, você vai ter ainda várias reencarnações para depois me seguir. Não, seguiu e ainda teve papel de destaque pela sinceridade, pelo esforço que demonstravam. E conclui Emmanuel, sempre que te refiras aos problemas, esse final, ele basta por si só. Ele basta. É uma frase de muita retórica, de muita força retórica, mas nos leva a uma reflexão diferente. Sempre que te refiras aos problemas da fé, não te fixes tão somente na fé que depositas em Deus. A gente sempre trata assim, eu creio em Deus, não creio, fulano é ateu, fulano é agnóstico. A gente sempre pensa nisso, na fé que eu tenho em Deus. Não te fixes tão somente na fé que depositas em Deus. Recorda que Deus igualmente confia em ti. Guardemos isto, guardemos esta afirmação para que ela caia firme em nossos corações e em nossas mentes. Deus confia em nós. Jesus confia em nós e delega a cada um de nós tarefas no campo do bem, na sua seara de amor. E então, que cumpramos aquela recomendação que está lá, essa demonstração de como se identifica o verdadeiro trabalhador, como Allan Kardec colocou na codificação, que o verdadeiro espírita, e aí podemos colocar o verdadeiro cristão, reconhece-se pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para vencer as suas más inclinações. Não pela perfeição. Não se reconhece um verdadeiro cristão, um verdadeiro espírita pela sua perfeição, mas pelo seu processo contínuo de transformação, aliado a um esforço permanente para vencer as más inclinações. Mas quando nos sentirmos pequenos, nos sentirmos incomodados, cada um consigo, pelas suas falhas, pelas suas quedas, lembremos que, apesar de tudo, Deus confia em nós. Então, que nos façamos dignos desta confiança que já existe e possamos seguir adiante, felizes na companhia de Jesus, na companhia do Pai. Que eles nos abençoem e nos envolvam em muita paz.